De coração, porque eu tenho. Aqui quem vos fala é o Erocides, apresentador do programa Guarda no Teu Coração, com os nossos estudos bíblicos. Está na câmera o nosso querido Fábio. Produção e coordenação é a minha pessoa, que é responsável pela produção e coordenação, Erocides. E nós temos também a nossa direção geral, que é o nosso querido Edinaldo. É uma realização da GNC Web TV. Hoje nós vamos começar com um dos assuntos importantíssimos da nossa Bíblia Sagrada. Primeiro, é sobre o início do pecado original sobre toda a humanidade. Em segundo, como se constituiu o pecado original. Nosso primeiro alvo deste acontecimento chama-se Eva. O nosso Altíssimo determinou uma ordenança para Adão e para Eva. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos que essa foi uma ordenança para Adão e Eva sobre a questão desta árvore, desse fruto da árvore que estava no jardim do Éden. Eva, por ser tentada pela serpente, não cumpriu essa ordenança. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: então disse o homem à mulher, que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Altíssimo à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então, nessa tentação de Eva, né? Eva, por ser tentada pela serpente, praticamente ela não cumpriu a ordenança, né? Vamos continuar mais um pouquinho mais para frente. E foi através das palavras mentirosas e enganosas da serpente, que seria o diabo. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O nosso estudo hoje, nós estamos centralizando sobre a questão do pecado. Nós sabemos que às vezes a humanidade em geral, muitas vezes não acredita que nós constituímos um pecado original. Quantas e quantas pessoas falam que através das escrituras não tem nada a ver com o pecado original das escrituras. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra através do nosso Altíssimo que realmente nós constituímos o pecado original através dessa queda de Eva em relação também junto com Adão, porque ele participou junto desse pecado. E através disso realmente viemos a trazer até hoje esse pecado original. Então o foco nosso é sobre o pecado. O que induziu Eva a pecar foram 4 fatores principais desses atos. 4 fatores. Primeiro, através dos olhos. Segundo, desejarem tocar o fruto e depois comer o fruto proibido. E o quarto é a falta de temor. Vamos no livro do Evangelho, no capítulo 3, versículo 6, né? Do livro de Gênesis, para ver realmente o que a Bíblia nos mostra. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O que aconteceu? Ela vendo. Então foi o que? Através dos olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável que é aos seus olhos, é a árvore desejável, por isso aquilo que eu falei, desejar em tocar no fruto, para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Então foram 4 fatores, realmente, que o diabo conseguiu fazer isso com Eva. Fez com que, através dos olhos, desejar em tocar no fruto, e depois comer o fruto proibido, e a última parte é a questão da falta do temor. Por quê?
Por que a falta de temor? Nós sabemos que quando o nosso Altíssimo, Ele determina algo, quando Ele diz que aquilo nós não devemos fazer, isso para nós é uma ordenança. Então nós temos que cumprir essa ordenança. Se nós não cumprimos essa ordenança, nós praticamente saímos fora do propósito do nosso Altíssimo. Em livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: o temor do Altíssimo é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria do ensino. Então nós vemos que o temor é o princípio do saber. Se o Altíssimo determina algo para nós, mesmo que seja com uma ordenança, nós temos que entender que realmente é uma coisa para o nosso bem. Por quê? Porque a Bíblia diz, é o princípio do saber. Então nós não devemos fazer realmente aquilo que o Altíssimo nos determinou. Mas realmente foi todos esses acontecimentos fez com que a humanidade em geral, nós todos, constituímos esse pecado original. Livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Altíssimo é o princípio da sabedoria. É o conhecimento do santo em prudência. Vamos para o livro de Jó, Jó 28, versículo 28. Diz o seguinte: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e aparta-se do mal e o entendimento. Continuando aqui os nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo, por uma curiosidade muito grande dentro das Escrituras, dentro da palavra do nosso Altíssimo, que diz o seguinte: essa mesma tentação que aconteceu com Eva, também aconteceu com o nosso Cristo. Então Lúcifer, o diabo, quando realmente, através da tentação e da mentira, do engano sobre a questão, que chegou a induzir Eva, e ela caiu em pecado, e se originou este pecado entre nós, até hoje, o diabo também fez com Cristo a mesma coisa. Mas vamos com coisa interessante. A mesma coisa que ele fez com Eva, ele tentou a mesma astúcia com o nosso Cristo. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz o seguinte: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrades e me adorares. Então o nosso Cristo lhe ordenou: retira-se de mim, Satanás. Então nós vemos o que realmente a mesma estratégia de Lúcifer que fez com Eva foi praticamente a mesma com o nosso Cristo. O que ele fez? Trabalhar de novo com os olhos. Nós tínhamos dito anteriormente, sobre a questão de através dos olhos desejar desejos, Então ele trabalhou mesmo jeito que ele fez com Eva. Realmente o diabo também usou esse mesmo astúcia com Cristo. Olhou para cima e disse: olha, Cristo está aqui, está tudo aqui, os olhos. Se me prostrares, eu te darei tudo. Mas logicamente o nosso Cristo, sabendo que era uma das astúcias do diabo, sabendo que é uma astúcia dele, não permitiu, não aceitou realmente que ele fosse induzido pelo diabo. Uma outra coisa mais importante, continuando o nosso estudo sobre o pecado, porque é assim que o diabo trabalha na humanidade, induzindo ela a pecar. Por quê? Porque esse pecado foi constituído lá entre Adão e Eva, e a humanidade toda carrega esse pecado. E ele fez isso com Cristo também, para que se rompesse aquele propósito, aquele plano do nosso Altíssimo, que era trazer de volta a humanidade, trazer de volta as pessoas que realmente já estavam vivendo sobre o pecado original. E vamos mais longe através dos nossos estudos. Não vamos ficar por aí não, vamos mais longe. É com essa mesma tentação que aconteceu com o nosso Cristo, acontecerá também com a sua igreja. Nós sabemos que com essa mesma tentação que aconteceu com o nosso Cristo, acontecerá também com a nossa igreja. Eu tenho bastante referências bíblicas, mas a gente vai comentar algumas, para que a gente possa entender que realmente isso também vai acontecer com a igreja. A igreja de Cristo,
realmente vai passar por essa tentação. Porque para ele, quanto mais pessoas salvas tiverem, ele se acha mais perda. Mais perda ele vai ter. E ele realmente não quer mais perder isso. Ter mais perdas. Ele quer realmente conduzir muitas pessoas junto com ele, que é para o inferno. Em Mateus, capítulo 5, 11. Bem-aventurados sois quando vós, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então nós vemos aqui o que? No livro de Mateus, capítulo 5, 11, ele é a astúcia dele, para que você possa perder o direito da sua vida eterna. E também no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os próprios escolhidos. Nós vemos também que é uma das maiores astúcias do diabo também, como nós tinha dito. Como o pecado, ele se constituiu no meio da humanidade. Primeiro através de Eva e Adão. Nós carregamos esse pecado original. Queira ou não queira, às vezes, a humanidade. Hoje nós temos aproximadamente 7 bilhões e 250 milhões de pessoas no mundo inteiro. E todos têm a origem do pecado. Nós carregamos essa origem. Através de Cristo, realmente ele veio para nos libertar. Não deixamos de ser escravo. Fazer com que o pecado não possa nos trazer de volta para o nosso Altíssimo. Essa foi a vontade de Cristo, né? Para que pudesse reinar no nosso coração. Então nós vemos que muitas coisas vão acontecer, né? Nós sabemos que Lúcifer ele vai armar todas as suas artimanhas, todas as suas astúcias contra a igreja de Cristo, para poder derrubá-la, para poder fazer com que eles perdam uma esperança, né? Para que realmente eles dê crédito ao pecado nas suas vidas, para perder o direito da vida eterna. Mesmo, eu estou dizendo mesmo que sejam aquelas pessoas que aceitaram a Cristo como seu único Salvador. Mas bastante referências, nós temos no livro de João, né, também, a perseguição que haverá de Lúcifer sobre a igreja, conduzindo ela para os pecados, tirando elas dos caminhos verdadeiros do nosso Cristo. Em João, capítulo 6, versículo 27, que diz: trabalhai não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Altíssimo, o Pai, o confirmou com o seu zelo. Outro versículo maravilhoso, é a garantia de nós podemos nos cuidarmos no dia a dia da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa trajetória de caminho de vida, né? Então nós temos que estar sempre nos cuidando, nos orientando, nos discernindo a nós mesmos, para podermos não cair nessa astúcia. Porque o pecado original já foi constituído, nós o carregamos. E Cristo veio para nos libertar, nos tirar dessa prisão que nós estávamos presos. Mas mesmo assim, Lúcifer ele vai continuar trabalhando. Porque ele fez isso com Eva, derrubou Eva no Jardim do Éden. Através disso, Adão compartilhou com Eva no pecado original. Ele fez isso com Cristo, tentou fazer com que Cristo, através dos olhos, desejasse tudo aquilo e passasse a adorar Lúcifer. E ele ainda continuará trabalhando, mas a forma que ele vai trabalhar é diferente. Agora ele vai se voltar contra a igreja. A igreja que eu falo é o povo, é a pessoa, sou eu. Eu sou uma igreja de Cristo, né? Eu não estou dizendo a questão de ministério, né? Mas a igreja sou eu, a igreja somos nós. Nós somos igreja, nós somos o templo, né? Nós já somos o templo, nós já somos igreja. Então nós precisamos preservar, cuidar todas essas ciladas, porque elas virão de várias formas. Eu disse no versículo anterior, ou uma perseguição, ou um injuriar, né? Ou mentindo, ou enganando, ou com os falsos profetas, com falsos cristos, porque isso é permitido pelo nosso Altíssimo. Nosso Altíssimo vai permitir que esses homens irão existir. Por quê? O nosso Altíssimo diz que enviará o espírito do erro para aqueles que derem crédito ao erro, será condenado com a sua própria desejo, com a sua própria vontade. Que os seus eleitos, aqueles os seus escolhidos,
a quem escolhe o direito da vida eterna, o direito de ser salvo, possa estar preservando a sua vida espiritualmente. Continuando aqui alguns versículos, né? Alguns versículos nós temos bastante referência bíblica, mas a gente já entrou num conteúdo bastante sobre a questão do pecado o pecado que foi constituído nas nossas vidas. Nós chamamos essa atitude do diabo, que era a antiga serpente, da motivação para realizar um desejo. Foi a partir desse acontecimento que o pecado se originou na humanidade e nos separou da presença do nosso Altíssimo até os dias de hoje. Você não acredita? Sim. Esse pecado nos separa. O pecado original separa toda a humanidade. Separa separa qualquer pessoa do Altíssimo, né? Nos separou e continua nos separando. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Eis que a mão do Altíssimo não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Altíssimo. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós vemos aí que a tentação de Lúcifer lá no Jardim do Éden não foi brincadeira, não. Foi uma coisa séria, né? Fez que ali constituísse o pecado original. Esse pecado original constituído na humanidade, vindo, e nós carregamos, ele nos separa do nosso Altíssimo. Nos separa de tudo, né? Nos separa de todas essas coisas. Mas sabendo que nós temos o nosso Cristo. Nosso Cristo nos libertou, nosso Cristo nos salvou, nosso Cristo nos tirou da prisão, nós estávamos aprisionados através do pecado, né? Ele nos libertou, para que a gente não possa mais, né, se submeter à vontade de Lúcifer, que vem trazendo esse peso na humanidade, que é a questão do pecado, e que nos separa até o dia de hoje. Às vezes a pessoa pensa que quando ele não peca, o Altíssimo não se separa dele, Cristo não se separa dele. Sim, nos separa. Não que o nosso Altíssimo, o nosso Cristo, nos quer nos ausentar. Não é que não é uma vontade dele, mas um pecado que é constituído entre nós, e que quando nós praticamos, praticamente separa nós de todas essas coisas. Vamos lá para o livro de Eclesiásticos 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, o pecado, ele escraviza as pessoas. O pecado, ele escraviza a humanidade. E nós sabemos que quem está por trás de todo esse pecado original, nós sabemos que realmente foi uma astúcia muito grande de Lúcifer no Jardim do Éden. Continuando mais alguns versículos bíblicos no livro de Oséias, nós temos bastante referências, mas às vezes nós não vamos conseguir buscar fazer leitura de bastante referência sobre essa questão, né, que nos separa. Nós temos livros de Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Ouve a palavra do nosso Altíssimo, vós filhos de Israel, porque o Altíssimo tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há verdade, e nem amor, e nem conhecimento do Altíssimo. Nós podemos perceber quanta humanidade hoje, às vezes, não dá muito crédito à leitura da Bíblia. Quantas pessoas, às vezes, quantas pessoas hoje, né, não quer ler a Bíblia, não quer conhecer as Escrituras, né? Quantas pessoas, às vezes, desprezam as coisas do Altíssimo para se preocupar com as coisas do mundo, não dá seu tempo, né, para ouvir, pelo menos, a palavra. João capítulo 9, 31, diz o seguinte: sabemos que o Altíssimo
não atende a pecadores, mas pelo contrário. Se alguém teme o nosso Altíssimo e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então nós vemos, né, meu querido telespectador, a Bíblia nos diz que quem está em pecado, o Altíssimo não ouve. Mas se ele se arrepende do seu pecado, se ele coloca o propósito de fazer a vontade do Altíssimo e do nosso Cristo, se ele aceita Cristo no seu coração, o nosso Altíssimo aí ouve as suas orações. Então por isso que é muito importante para nossas vidas, no dia a dia das nossas vidas, né? Muito importante. Nós temos Cristo no nosso coração, fazer a sua vontade, né? Aceitá-lo, discernir a nós mesmos para tomarmos cuidado, porque Lúcifer ainda continua trabalhando com esse pecado original que a humanidade toda carrega. Não adianta a gente dizer que a gente não tem nada a ver com pecado. Não adianta a gente dizer que nós não tem nada a ver com o pecado original. Não adianta dizer que eu não tenho, que eu sou livre, que eu não tenho nada a ver com a Escritura, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, o que ela diz, o conteúdo das Escrituras, que eu não tenho nada a ver com o pecado. A Bíblia nos diz que toda a humanidade, não tem escapatória, toda a humanidade, todas as pessoas que nascem, crianças que nascem, todos carregam esse pecado original. E aí precisamos voltar para Cristo. E sabemos também, quando a pessoa ela peca e é uma pecadora, a Bíblia nos diz, através do livro de João, o nosso próprio Cristo diz que o Pai não os ouve. Mas se eles arrependerem do seu pecado, aceitar Cristo, se converter, reconhecer que é um pecador, que a origem do pecado está constituída no meu coração, está enraizado, estou preso a ela, aí realmente Cristo e o nosso Altíssimo vai poder ouvir a pessoa. Mas no momento que ela largue todo, ela realmente reconhece que ela é pecadora, aceita Cristo. E nós temos mais referências bíblicas, né? Mas esses estudos a gente vai fazer ele com o tempo. Nós temos muito mais estudos aqui, mas devagarzinho, nos próximos blocos, pela frente, a gente vai estar realmente terminando com esse trabalho. Mas temos muito mais estudos bíblicos ainda. Nos próximos blocos, a realização da GNC Web TV. Eu agora estou nesse momento, vou encerrar aqui a nossa programação Guarda no Teu Coração, com a apresentação Erocides, sou a minha pessoa, responsável e coordenador também sou a minha própria pessoa. E a gente terá mais blocos ainda que vamos continuar mais ainda. Nós temos mais estudos importantes para que possa te ajudar a você, telespectador, a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, a você que ainda não conhece o Evangelho, que possa colocar no teu coração o desejo de conhecer o Evangelho, conhecer a Escritura, porque é muito importante. Não possa perder tempo no dia a dia da sua vida em deixar de conhecer as Escrituras. Muito obrigado e agradeço a todos vocês. De coração.